começando o programa Agora Agro, o primeiro de uma série sobre o mundo do agronegócio. E nós vamos procurar levar para você o que há de mais interessante e importante para a produção de alimentos no nosso país. E eu começo falando sobre as tarifas americanas impostas sobre a China e que poderão favorecer muito o mercado brasileiro. Você vai ver também que melhora a oferta de animais de reposição e ela trouxe mais liquidez para o mercado. Vou falar também sobre as cotações do milho, que estão em queda na maior parte do Brasil. E você vai ver também que o confinamento a pasto, ele traz melhores resultados aos bovinos e também ao bolso do pecuarista. E nós vamos falar que, depois de 6 meses de alta, o preço do leite cai no mês de julho e prejudica muitos produtores. E vamos comentar sobre um tema muito interessante a todo e qualquer segmento. O programa Agora Agro já está começando. Na avaliação da consultoria ARC Mercosul, o anúncio de tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre a importação de produtos chineses, ela poderia ser um presente dos governos americanos aos nossos produtores brasileiros. Os sojicultores aqui do nosso país, eles poderão se beneficiar no longo prazo com prêmios de exportação, principalmente porque eles serão muito alavancados. Os Estados Unidos se aproximam de mais um encerramento do ano comercial. No dia 31 de agosto, será contabilizado todas as exportações anuais do país, com a campanha da soja se mostrando a pior desde 2013 e 2014, e o milho sendo a mais fraca desde 2015 e 2016. No primeiro trimestre do ano passado, quando estourou a guerra comercial entre China e os Estados Unidos, os chineses eles vêm adicionando retaliações que reduzem a competitividade do produto americano para importação direcionada à gigante asiática, sendo essa retórica também verdadeira. Donald Trump ele anunciou que deverá impor tarifas de 10% sobre 300 bilhões de dólares em produtos chineses e até agora não atingidos pelas outras taxações já impostas. A melhora da oferta de animais de reposição trouxe, vamos dizer assim, mais liquidez para este mercado, principalmente no estado de Goiás. E nas últimas semanas, os preços têm recuado e os recriadores e invernistas, eles ficaram dispostos a repor o plantio da fazenda. De maneira geral, as negociações, elas apresentaram todas as categorias, elas foram aumentadas de preço. Entretanto, a mais demandada é o garrote para ser terminado em sistemas intensivos de engorda. Como na preparação ou na comparação mensal, o preço do boi gordo subiu 2,2%, mais que as cotações de todas as categorias de reposição. O poder de compra do pecuarista aumentou. A melhora na relação de troca é com o bezerro de desmama de 6 arrobas, pois o preço desta categoria recuou 1,3% neste mesmo intervalo. No mês de junho, com a venda de um boi gordo de 18 arrobas, comprava-se 1,8 bezerro desmamado. Só que hoje você compra 1,9, uma melhora de 3,5% no poder de compra. Para o garrote, a melhora foi menor, 1,7%, e com a troca saindo de 1,4 para 1,5 nas mesmas condições. Entretanto, vale destacar que, apesar da melhoria, a troca com todas as categorias ainda está abaixo da média dos últimos 12 meses. E devido ao avanço da colheita da segunda safra, as cotações do milho estão em queda na maior parte do Brasil. Agora, na última sexta-feira, dia 2, o indicador Exalc BMF Bovespa, lá em Campinas, no estado de São Paulo, fechou a 35,8 a saca de 60 quilos, uma queda de 1,4% em relação ao dia 26 de julho. Já no acumulado do mês, o indicador acumulou uma baixa de 7%. Apenas em algumas praças do Paraná que os valores registram altas, sobretudo no mercado balcão, influenciados pela posição firme de vendedores. Dados da SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, indicam que em julho foram exportadas 6 milhões de toneladas,
considerando 23 dias úteis com ritmo diário de 274 mil toneladas, uma quantidade recorde para o mês. Em julho do ano passado, foram exportadas apenas 1 milhão de toneladas. E agora vamos ver como anda o tempo e a temperatura para hoje em todas as regiões produtoras do país. Na região norte, nós vamos ter aí pancadas de chuva, principalmente Amazonas, Roraima e Amapá. Nas demais áreas, tempo claro a parcialmente nublado, com névoa seca. E no Tocantins, também em Rondônia. A temperatura máxima 38 graus, mínima 16, umidade relativa do ar 95% a 20%. Na região nordeste, nós vamos ter chuvas isoladas na maioria dos estados e algumas áreas com tempo parcialmente nublado. Temperatura máxima 37, mínima 10 graus, umidade relativa do ar 95% a 25%. Na região centro-oeste, nós vamos ter tempo parcialmente nublado a claro, com a presença de névoa seca na maioria das regiões. Temperatura máxima 37, mínima 13 graus. Umidade relativa do ar 95% a 15%. Região sudeste, poucas nuvens com névoa seca, principalmente em Minas Gerais e São Paulo. O tempo vai ficar nublado nas demais áreas. Temperatura máxima 35 graus e a mínima 6 graus. Umidade relativa do ar de 90% a 15%. Na região sul, pancadas de chuva no Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Nas demais regiões, tempo parcialmente nublado. Temperatura máxima 34 graus e a mínima 9. Umidade relativa do ar 95% a 55%. E depois do intervalo, você vai ver que confinar bovinos a pasto aumenta a rentabilidade da fazenda. Depois de 6 meses de alta, preço do leite cai em julho e prejudica muitos produtores. E vamos falar sobre um tema muito interessante que interessa a qualquer segmento. É um minutinho só, nós voltamos já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Conversei com 2 especialistas em agropecuária para falar sobre confinamento a pasto na integração lavoura, pecuária e floresta. Esse resultado desse tipo de exploração, principalmente em guarda de bovinos, traz assim resultados excelentes para o produtor. Confira. Eu estou na Fazenda Varjão, no município de Inaciolândia, no estado de Goiás, quase divisa com Minas Gerais. E nós estamos basicamente no final de julho. Tudo seco, pasto seco, e o pecuarista resolveu engordar uns bois. Ele está fazendo um confinamento a pasto, aproveitando a introdução lavoura, pecuária e floresta que ele tem aqui na propriedade. E os resultados são excelentes. É dentro desse cenário tranquilo que o pecuarista resolveu confinar os animais sem silagem, apenas com um produto colocado direto no coxo. Além dessa facilidade em relação à alimentação, tudo deve ser planejado. Aqui na Fazenda Varjão, o negócio só dá certo porque a compra dos animais acontece 1 ano antes do início do confinamento. Qual é a idade que você compra esses bezerros para poder chegar nessa época, ter assim um start, um avanço, um caminho positivo na engorda desses animais confinados a pasto? Bem, Toninho, como diz, a natureza não dá salto, né? Atualmente, o que a gente tem buscado aqui é o nosso desafio, e eu acredito que nós vamos conseguir, é comprar um animal por volta de 210, 240 quilos, de 7, 8 arrobas, e em 1 ano você levá-lo até boi. A gente está com essa experiência aqui e nós acreditamos que nós vamos alcançar isso. E isso é muito importante, porque o custo fixo de um animal no pasto é muito alto. Então, o caminho para te viabilizar como pecuarista é reduzir o tempo desse animal no pasto para viabilizar a atividade lá no momento do abate. Você está viabilizando isso basicamente ou encurtando em praticamente 1 ano, né?
Exatamente, esse é o objetivo, sabe? A gente compra um animal com aproximadamente um ano aí, de 7, 8 arrobas, né? E com um ano aqui na fazenda, nós levamos ele a 480, 500 quilos. Nós já fizemos isso em escala menor, agora nós estamos fazendo em escala maior e nós temos uma segurança grande de que isso vai ser viável e vai tornar muito viável também a economicidade do processo. Bom, de maneira geral, no Brasil, em termos nacionais, nós produzimos hoje por volta de 5, 6, 7 arrobas por hectare ano, que é uma média que basicamente está dando prejuízo para o pecuarista. Você está conseguindo o que dentro dessa, vamos dizer, dessa modalidade de engorda de animais? Isso mesmo, Toninho. A gente observando, a informação que é aceita de uma maneira geral, são 7 arrobas de boi por hectare ano, a média nacional da produtividade da pecuária de corte. E aqui hoje nós estamos obtendo nesse sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, 18 arrobas de animal, 18 arrobas de carne por hectare ano, mais 45 metros de madeira na mesma área, com viés da sustentabilidade muito grande. Todos os parâmetros da sustentabilidade que são medidos aqui, eles revelam ser um sistema muito sustentável em termos ambientais e sem dúvida nenhuma em termos econômicos, que você não pode perder de vista. Bom, em termos econômicos, você vem conseguindo aqui, com esses resultados na pecuária, basicamente o equivalente ao que se tem com a soja, cana, mais ou menos por aí. Isso, eu acredito que até um pouco mais, com um diferencial muito grande, com um risco muito menor, sabe? Então, isso chama muita atenção. É uma atividade que dá um retorno bastante interessante, bastante competitivo com as outras alternativas, mas o risco ele é muito minimizado. E isso é muito interessante na atividade do produtor rural. Bom, com essa modalidade de confinamento a pasto, parece que você teve um prejuízo na área convencional de confinamento. Que prejuízo foi esse? Foi muito curioso porque a gente percebe que às vezes com os animais fechados se observa uma produção muito grande de poeira. E essa poeira pode levar os animais a adoecer com pneumonia. Então, no ano anterior, nós usamos um pipa que ficava rodando dentro dos currais, que não era o ideal. Esse ano nós preparamos para fazer um sistema de irrigação nos currais, para diminuir essa poeira, quando nós fomos surpreendidos que nós podemos alcançar o mesmo resultado sem que os animais estejam fechados. Eles vão ficar menos estressados, o problema da poeira vai desaparecer e você vai conseguir um resultado igual ou melhor, eu não tenho dúvida. Quando você permanece com o animal no pasto, ele não tem mais estresse, aquele estresse do animal confinado. O conforto térmico desse animal é infinitamente superior, porque ele vai para debaixo da árvore depois que ele come. E uma coisa importante, havia um mito que ele poderia perder energia caminhando no pasto. Isso não acontece. Ele não anda mais, ele come, deita, e bebe água e espera ficar com fome novamente. Bom, em relação a começar um confinamento como esse, muita gente às vezes não tem a comida, não tem a silagem, mas tem essa oportunidade de levar o produto já direto ao coxo, servir sem problema nenhum. Agora, para ele começar a fazer um planejamento, qual que seria o ideal? Comprar o bezerro com que idade para matar esse boi um ano depois? Veja bem, se você olhar para esses bezerros que estão atrás de nós, eles chegaram aqui agora. Estão com 210, em torno de 210 quilos, 7 arrobas. Nós estamos no meio de julho. A partir de agora, eles vão receber um proteinado para ter um crescimento não muito grande até o final da seca. Um crescimento de 300, 400 gramas é suficiente por dia. A partir de dezembro, quando esses animais estiverem com mais de 250 quilos, aproximadamente 250 quilos, nós vamos fazer 1 quilo por dia durante o período de chuva, que é a coisa mais importante. Então, daqui a um ano, esses bezerros que estão com pouco mais de 200 quilos estarão com cerca de 430 quilos, estarão como aqueles ali na fase de terminação. Aqueles animais vão estar prontos daqui mais ou menos a 60 dias. Então, o animal que chega na propriedade nessa época do ano vai permanecer entre 1 ano e 2 meses, 3 meses apenas. Isso reduz muito o custo fixo do animal. Então, a arroba que nós vamos fazer nas águas é a arroba mais barata que nós podemos fazer.
É nas águas que o caminhão tem que estar embalado, ou seja, embalar na descida para poder continuar na subida. Exatamente. Então, durante o período de chuva, nós temos obrigação de fazer uma arroba por mês, ou 1 quilo por dia. Se nós fazemos essa uma arroba por mês, nós fazemos 6 arrobas no período de chuva. Bom, então um dos segredos do confinamento a pasto seria comprar um bezerro por volta aí de 7, 8 arrobas, ficar 1 ano com ele e matar esse animal ainda jovem com peso excelente. Esse é o caminho das pedras, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma que é a melhor relação de o que você vai gastar com o que você vai obter no final do processo. É aí que a pecuária se torna lucrativa. É aqui que nós fazemos aquela mudança de sair das 6, 7 arrobas por hectare ano e chegar nas 18, às vezes passando 18 arrobas por hectare ano. E como aqui no Abílio nós ainda temos a integração de lavoura, pecuária e floresta, que a floresta, no caso, vai trazer uma outra rentabilidade. De maneira geral, o que a gente observa em nível nacional é que a maioria dos pecuaristas, a maioria está reclamando do preço da arroba do boi gordo, devido aos custos muito altos para a engorda de um bovino. Acontece que, quando se muda o manejo, o trato desses animais numa propriedade rural, como no caso da integração lavoura-pecuária, a engorda de bovinos se torna viável. Como nós vimos aí, nós podemos sair de 5, 6, 7 arrobas de carne por hectare ano e pular para cima de 15. Aí ela já começa a dar sinais de positividade e de lucratividade. Um dos grandes segredos da pecuária é você fazer o animal ganhar peso, muito peso, na época das águas. É como nós demos o exemplo do caminhão. É na descida que ele embala para poder subir. E o boi é do mesmo jeito. Se você pegar um garrote na época das águas, tratar direitinho desse animal, com suplemento certo, correto e pasto, pode ter certeza absoluta, você vai encurtar o tempo de abate desse animal e aí a pecuária começa a ficar lucrativa. E depois do intervalo, você vai ver que, depois de 6 meses de alta, o preço do leite cai agora no mês de julho e prejudica muitos produtores. E vamos falar também sobre um tema muito interessante que interessa a qualquer segmento. É um minutinho só, nós voltamos já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Eu vou conversar agora com a doutora Adriana Santos. A doutora Adriana Santos, ela é mestre em liderança e coach e é também doutoranda em desenvolvimento humano. E nós vamos falar de um tema muito interessante, que eu tenho certeza absoluta, vai servir para você que é produtor rural, vai servir para você que é empresário urbano, vai servir para você que é dona de casa e também para você que é estudante ou quer fazer o seu planejamento. Nós vamos falar sobre Empresa 4.0. De maneira geral, nós somos uma empresa. Afinal de contas, nós temos que produzir para ganhar mais. E as empresas também têm que produzir direitinho para ganhar mais. E esse tema, Empresa 4.0, é um tema muito interessante que eu tenho certeza que vai ser muito bom para nós dois, ok? Doutora Adriana, tudo bem? Tudo bem, Antônio. Como é que vai? É um prazer tê-la aqui no nosso programa. Para mim é um prazer estar aqui, viu? Doutora Adriana, muito tem se falado em gestão, em planejamento e que a onda agora é você estar por dentro de tudo. Essa globalização mexeu com muita gente. De maneira geral, o que é uma empresa 4.0? Então, Antônio, a gente fala tanto em gestão e agora mesmo você estava falando uma pecuária com alta lucratividade.
Olha só, indústrias, empresas 4.0 são aquelas que vão, daqui 10 anos, estar no mercado. Para começar, né? Elas estarão no mercado, esse é um fato. Certo. Mas o que acontece, de onde surgiu isso? A Deloitte fez uma pesquisa com 1.500 executivos e eles disseram, olha, isso é sério, 1.500 executivos, apenas 14% acredita que as empresas estarão no mercado daqui a 10 anos. E aí a pesquisa foi aprofundando, né? Por que isso? Porque nós não estamos preparados. Porque as empresas, as pessoas, os profissionais não estão se preparando para essa nova economia, que é impactada por variáveis que a gente às vezes nem imagina. Um ponto que acontece na China impacta e vai impactando a cadeia de emprego, a cadeia de produção de vários segmentos. Então, essa pesquisa, ela trouxe muita preocupação. E aí, o que acontece? Como fazer isso? Como pensar nisso? Né? Por exemplo, hoje, quem é que são as marcas dominantes do mercado? Antes, sem nenhuma propaganda, a gente ouvia Coca e Nike. Era assim, explodia. E hoje, Google e Amazon. Então, a gente tem uma inversão. E por que isso? Porque elas colocaram uma tecnologia diferenciada, um pensar diferenciado nos seus negócios. A senhora está falando aí, eu estou pensando aqui. É muito comum em roda de produtor rural falar assim, mas antigamente você viu como era diferente? Você engordava boi, você não esquentava muito a cabeça e vendia à vontade. Tinha preço naquela época. Só que agora o mercado mudou. Ninguém hoje quer um boi, por exemplo, de 5, 6 anos de idade, como se matava há 15, 20, 30 anos. Ninguém mais quer isso. Hoje, o mercado exige uma carne macia, uma carne gostosa. Coisa que aquele pecuarista que não acompanhou, aquela empresa que não acompanhou, ficou para trás. É o caso hoje. Antigamente, e esse antigamente não é muito longe não, muita gente, quando tinha um celular da Nokia, era o top do top do top. Sim. Hoje, a maioria não sabe nem o que é Nokia. Quer dizer, não acompanhou. Não acompanhou. E isso, imagina isso na pecuária, no comércio, a gente tem assim, um movimento muito sério para isso. E o programa Agora Agro chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Muitas vezes o que se cala faz maior impacto do que o que se diz. Um grande abraço e até amanhã.